O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas primeiras semanas do tempo da Páscoa, nós acompanhamos as aparições de Nosso Senhor. As 3 primeiras semanas do Evangelho, da liturgia dominical, nós acompanhamos Jesus, que se manifesta ressuscitado aos discípulos para que eles creiam que Jesus está vivo. No 4º domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo do Bom Pastor. Jesus se apresenta como o Bom Pastor e Ele é o Bom Pastor porque dá a vida pelas ovelhas. Na sequência, nós começamos a viver o tempo de preparação às solenidades da Ascensão do Senhor aos céus e a solenidade de Pentecostes, as 2 últimas solenidades do tempo pascal. E os textos que nós ouvimos indicam o discurso de despedida de Nosso Senhor. Jesus, prevendo a sua morte, prepara os seus discípulos para o momento crucial da sua missão, isto é, a sua paixão e morte de cruz. No contexto da liturgia, nós também nos preparamos para a despedida. Trata-se da volta gloriosa de Cristo ao Pai. Hoje nós estamos celebrando a despedida de Cristo. Depois da sua paixão, morte e ressurreição, permaneceu 40 dias com os discípulos e após esse período, Jesus voltou para o Pai. Hoje nós vivemos esta despedida de Cristo. Ele volta para o Pai. Contudo, Jesus saiu do campo de visão dos apóstolos. Ele já não é visto como ele foi visto. Jesus agora está presente sob uma nova forma. Ele já não é mais visto. E aqui está um dos grandes ensinamentos que nós extraímos da liturgia da Ascensão. Jesus saiu do campo de visão dos discípulos, porém ele continua entre nós para que os discípulos, os cristãos, pudessem ser um sinal visível do Cristo que está entre nós. Aprofundo. Quando nós contemplamos o mistério da encarnação, Jesus se tornou visível, Deus se fez visível na segunda pessoa da Santíssima Trindade por obra do Espírito Santo. É por obra do Espírito Santo que a Virgem Maria gerou, segundo a natureza humana, no seu seio, o Filho de Deus. E Deus foi visto como nunca tinha sido visto em Jesus, porque Ele assumiu uma forma, e esta forma
é a forma humana. Ele foi visto entre nós em forma humana. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja reunida no cenáculo. Agora Jesus volta para o Pai, e junto do Pai, Ele e o Pai enviam o Espírito Santo, para que os discípulos, revestidos pelo mesmo Espírito que fecundou o ventre de Maria, possam ser um sinal visível do Cristo que está entre nós. Hoje Deus deseja ser visto através de nós. São as nossas mãos que devem ser as mãos visíveis de Cristo. São os nossos pés que devem ser os pés visíveis de Cristo. São os nossos olhos que devem ser os olhos visíveis de Cristo. É a nossa boca que deve ser a boca de Cristo. É o nosso coração visível que deve ser o coração visível. O ensinamento que a liturgia da Ascensão nos dá é este. Hoje Jesus está enviando os seus discípulos em missão. A missão que os discípulos devem realizar é a missão do próprio Cristo. Isso significa, pelas nossas obras, pelas nossas ações, nós prolongamos a presença visível de Cristo no mundo. Hoje Deus deve ser visto através de nós cristãos. Somos nós que devemos tornar esse Deus visível que está no meio de nós. Por isso recebemos o Espírito Santo, para que, revestidos pelo Espírito Santo, nós sejamos prolongamento do Cristo que está entre nós agora de forma invisível. Como consequência dessa perpetuação das obras de Cristo através de cada um de nós, aqueles que perpetuam a presença de Cristo realizando as suas obras no mundo receberão como recompensa a herança eterna. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz à comunidade que ela deve pedir um espírito de sabedoria, para que através do espírito de sabedoria a comunidade reconheça que existe uma herança. Aqueles que vivem fielmente a fé, que prolongam no mundo as obras de Cristo, estes receberão de Deus a recompensa, a vida eterna. Receberão como prêmio de Deus a felicidade eterna. Portanto, o cristão não é aquele que fica com os braços cruzados. Você não foi batizado para esquentar os bancos das igrejas. Você não foi batizado apenas para manifestar a sua fé dentro do templo. Você foi batizado para ser um sinal visível de Cristo, para receber a salvação, mas também para ser a presença visível de Cristo. O cristão é aquele que torna visível Cristo. O padre recebeu essa missão de ser aquele que age na pessoa de Cristo, mas todos os batizados são membros do corpo de Cristo. Cada um segundo a sua vocação, seu chamado, deve ser prolongamento do Cristo que está presente entre nós e que deseja alcançar a vida dos nossos irmãos através da nossa vida, através das nossas obras. Hoje nós estamos rezando o terceiro dia da novena ao Espírito Santo em preparação à solenidade de Pentecostes. E nós estamos fazendo algumas meditações, tendo presente o testemunho da comunidade cristã nos Atos dos Apóstolos. Nesses 3 primeiros dias da novena, nós estamos meditando o versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós aprendemos no primeiro dia que a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, os cristãos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. No segundo dia, aprendemos que os cristãos da comunidade dos Atos dos Apóstolos eram perseverantes na comunhão fraterna. Hoje nós contemplamos o versículo 42, reconhecendo que os cristãos da comunidade dos Atos dos Apóstolos eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Nós vimos no primeiro dia as características marcantes da comunidade cristã. Inclusive citei as palavras gregas que repito: a koinonia,
o querigma, a martiria, a diaconia e a liturgia. 5 palavras gregas: comunhão, anúncio, serviço, a oração e também o testemunho. Hoje nós vamos refletir sobre a oração. Como indica o versículo, a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos era perseverante na fração do pão e nas orações. O termo fração do pão indica aquilo que hoje nós chamamos missa. É uma expressão que indica a oração da comunidade cristã primitiva que se reúne com os apóstolos para celebrar a Eucaristia, para recordar o gesto que Cristo realizou. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, nós constatamos que os apóstolos se reuniam com os outros discípulos nas casas e partiam o pão. Este gesto se prolonga na Santa Missa. Eles repetem, atendendo o pedido do próprio Cristo: fazei isso em memória de mim. E nós hoje também repetimos o gesto de Cristo e pelo ritual litúrgico tornamos presente o mesmo ato de Cristo. Assim como a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, que se reuniam para partir o pão, para celebrar a Eucaristia, nós também nos reunimos, especialmente aos domingos, para recordar, para fazer memória de Cristo Jesus, do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esse mistério é recordado na fração do pão. Assim como Jesus, que ao partir o pão abriu os olhos dos discípulos de Emaús, a igreja continua partindo o pão, fracionando o pão para que os nossos olhos se abram e nós possamos reconhecer que Jesus é o Salvador. A missa é a oração por excelência dos cristãos católicos. Por excelência, o ápice da vida espiritual do cristão católico é a celebração da missa. Essa é a oração mais importante. Não é possível ser cristão católico tendo condições de participar da missa, não participar. Estão dispensados da participação aqueles que estão verdadeiramente impossibilitados, porque o ápice da nossa vida espiritual, como cristãos católicos, é a celebração da missa. Por isso que nós, católicos, não devemos trocar a missa por nada nesse mundo. O bolo de aniversário não é mais importante que a missa, a festa não é mais importante que a missa, o passeio não é mais importante que a missa, porque a missa é a oração maior, a oração por excelência dos cristãos católicos, é a oração mais importante. E por qual motivo a missa é a oração mais importante? Porque aqui nós nos aproximamos, nos reunimos em torno da mesa do altar e da mesa da palavra, e nós recebemos os alimentos que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. Sem a palavra de Deus e sem a Eucaristia, espiritualmente nós vamos definhando. Nós precisamos do alimento espiritual, e este alimento, sobretudo, é oferecido a nós na Santa Missa, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Na mesa da palavra, do Avão, Deus nos ensina pela instrução, Deus nos catequiza. A igreja, como vimos no primeiro dia, através dos nossos pastores, ela, movida pelo Espírito, nos ensina. Nós recebemos na mesa da palavra as instruções que precisamos, as orientações que necessitamos. Na mesa da Eucaristia, Deus nos ensina pelo exemplo. Vou repetir. Na mesa da palavra, Deus nos ensina através da instrução. Na mesa da Eucaristia, Deus nos ensina através do exemplo. Qual é o exemplo que Deus nos oferece na mesa da Eucaristia? O exemplo da entrega, o exemplo do serviço. É Deus que está se doando, se entregando no sacramento da Eucaristia, para que a nossa vida seja fortalecida pelo pão vivo descido do céu. O exemplo de Deus, é Deus que nos serve. O sacerdote é um sinal visível do Cristo
presente na Assembleia orante, e o sacerdote entrega a Eucaristia como Cristo, quando instituiu este sacramento, entregou aos apóstolos. É Deus nos servindo na mesa da Eucaristia. Também, na mesa da palavra, somos alimentados com a palavra de Deus. É Deus que nos alimenta com a sua palavra. Na segunda mesa, na mesa da Eucaristia, nós somos alimentados com o corpo e sangue de Cristo. É o próprio Deus dando a nós da sua carne. É o próprio Deus dando a nós a sua vida. Por isso a missa por excelência é a oração dos cristãos católicos. Aqui nos encontramos com Deus, que nos alimenta com a sua palavra e com a Eucaristia, que nos dá exemplo na mesa da Eucaristia e que nos instrui através da mesa da palavra. Segundo ponto, sobre a oração. Nas orações encontramos inúmeros bens. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que eles eram perseverantes nas orações. A missa é a oração da comunidade. Nela cada um de nós toma parte desta oração da igreja, mas a missa não dispensa a vida de oração pessoal. A oração ela precisa ser estendida. A vida de oração não deve ficar restrita às paredes da igreja. De fato, a missa é o ponto mais alto da nossa vida de oração. Contudo, a vida de oração ela precisa se estender pelo cotidiano. Essa prática de oração ela precisa acontecer durante a semana, porque assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo todos os dias, nós também precisamos alimentar a nossa alma através da oração. Nós precisamos adquirir o hábito da oração pessoal, para que na oração pessoal nós também possamos viver o encontro com Deus e ser alimentado por Deus, que tem outros meios para saciar a nossa fome, para nos sustentar e nos fortalecer. Na sexta-feira, no primeiro dia da novena, Jesus no Evangelho falou sobre a oração. Disse aos discípulos que eles deveriam rezar e pedir ao Pai em seu nome, e aquilo que eles pedissem ao Pai em seu nome, eles iriam alcançar. Nós refletimos, aqueles que participaram conosco, que não se trata de uma palavra mágica. Nós não podemos imaginar que dizer o nome de Jesus na oração dirigida ao Pai é como uma palavra mágica, que você diz e prontamente você recebe aquilo que você pediu. O que nós precisamos ter na oração? Nós precisamos cultivar no coração os mesmos sentimentos de Cristo. Quando Jesus diz que nós devemos dirigir ao Pai orações em seu nome, Jesus ensina que nós devemos ter no coração os mesmos sentimentos dele. Olhando Jesus, o Cristo que reza, nós constatamos que até Jesus, até mesmo Cristo, Filho de Deus, não foi atendido em tudo pelo Pai. Quando Jesus disse, Teresa, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. O Pai afastou? Não. O Pai não afastou o cálice. E Jesus continua a oração dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa oração, assim como a oração de Cristo, deve ser uma oração de confiança. Nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, porém nós submetemos tudo à vontade de Deus. Vamos aos bens da oração. A oração ajuda-nos a passar pela tribulação, a encontrar saídas até então desconhecidas. A oração ajuda a ver o outro lado da moeda, isto é, o bem que podemos extrair daquele mal. Quando nós rezamos, estabelecemos com Deus esta comunhão, nós passamos a encontrar saídas que eram desconhecidas, porque Deus vai nos inspirando, o Espírito Santo vai nos iluminando de tal modo que nós conseguimos descobrir saídas que eram desconhecidas. Nós conseguimos atravessar as tribulações com serenidade,
porque a oração é o movimento que nós vamos fazendo, e através desse movimento nós depositamos em Deus a nossa confiança e a nossa esperança, e nós aprendemos a extrair dos males que vivemos neste mundo coisas que serão edificantes, sobretudo para a vida espiritual. A oração, ela traz equilíbrio. Uma pessoa que reza é uma pessoa equilibrada. A comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, como vimos, era uma comunidade de homens e mulheres imperfeitos. Porém, como era uma comunidade orante, era uma comunidade que conseguia resolver os conflitos, e os conflitos eram resolvidos porque a comunidade era constituída por pessoas equilibradas, porque rezavam. Se você anda desequilibrado, veja se você está rezando o suficiente, porque é próprio de quem é desequilibrado não rezar. A oração, ela traz equilíbrio. A oração coloca a pessoa no seu devido lugar. A oração traz lucidez. Quando você reza, você tem lucidez, porque Deus nos ilumina de tal modo que nós conseguimos enxergar as coisas que estavam ocultas aos nossos olhos. A oração traz lucidez, clareza. Nós passamos a ter mais clareza, sabedoria para tomar as nossas decisões. A oração também retarda a decisão. O que eu quero dizer com retardar a decisão? Nós podemos tomar decisões precipitadas. Quando você tem o hábito da oração, o que você faz? Antes de tomar a decisão, você diz: eu vou rezar. Você reza, e durante o tempo de oração, a sua decisão foi retardada. Você espera para tomar a decisão. Primeiro você vive um tempo de oração. Consequentemente, a oração impede de tomar decisões equivocadas. Quando você tem o hábito de rezar, antes de tomar a decisão, você reza, e rezando você tem lucidez e sabedoria, e tendo lucidez e sabedoria, você vai diminuindo a margem de erro. A possibilidade de acertar é muito maior, porque você viveu um tempo de reflexão, de introspecção, de meditação, antes de tomar a decisão. A oração faz de nós pessoas mais maduras. Nós vamos amadurecendo com a oração, porque há momentos que nós somos infantis, brigamos por qualquer coisa, nos revoltamos por qualquer coisa, somos crianças mimadas. A oração vai trazendo a maturidade. O encontro com Deus possibilita-nos essa maturidade. O encontro com Deus faz de nós pessoas vitoriosas. Não é aqui uma relação de troca com Deus. Eu rezo, Deus tem que conceder aquilo que eu quero. Quando eu digo que a oração faz de nós pessoas vitoriosas, é que a oração nos faz tomar decisões corretas, e a vitória é consequência da decisão correta que nós tomamos. Via de regra, os nossos fracassos, as nossas perdas, decorrem da nossa decisão precipitada, mal refletida, a decisão que foi tomada sem a sabedoria. Quando nós rezamos, nós conseguimos tomar decisões acertadas e as vitórias vão acontecendo. Terceiro e último ponto, a oração cristã. A oração cristã é o encontro com Deus, é o encontro do meu eu, o eu verdadeiro, com o grande eu sou. É o encontro do meu eu com Deus. Este encontro deve ser marcado pela sinceridade. Nós não podemos ser falsos diante de Deus. Diante de Deus nós devemos rasgar o nosso peito. Afinal, Deus conhece profundamente o nosso ser. Mas, se nós somos falsos com Deus, nós não somos sinceros, nós vamos vivendo uma oração que não produz os efeitos que ela poderia produzir. Quando eu digo que nós precisamos ser sinceros, é dizer aquilo que de fato está se passando, reconhecendo quem nós somos, sem máscaras. Nós vamos tirando as máscaras e revelando a Deus, com um ato de humildade, quem de fato nós somos. Deus sabe quem nós somos, mas ser verdadeiro e franco com Deus é um ato de humildade. E a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus se rende aos humildes.
Aqueles que se colocam diante de Deus com humildade e rezam com humildade alcançam as graças que necessitam. É preciso, como nos ensina o profeta Joel, rasgar o nosso peito, mostrar quem nós somos de verdade. A oração, ela pode ser entendida como um diálogo. E o diálogo significa: eu falo, mas também escuto. Nós precisamos aprender a rezar. Nós falamos, podemos falar, mas também devemos aprender a ouvir. Às vezes nós não temos uma vida de oração fecunda porque falta a disposição para escutar a voz de Deus. Nós escutamos a nós mesmos e não queremos escutar a voz de Deus. A oração é um convite à conversa com Deus, e essa conversa deve ser marcada pelo diálogo. E o diálogo significa: eu falo, mas também escuto aquilo que Deus tem a dizer. Na oração, nós podemos apresentar a Deus a nossa vida. A matéria-prima da nossa oração é a nossa própria vida. Concluo dizendo: não reze dizendo o que Deus tem que fazer. Reze querendo saber o que Deus deseja que você faça. Não reze dizendo o que Deus tem que fazer. Reze para que você compreenda o que Deus deseja que você faça. Não seja o conselheiro de Deus. Às vezes nós queremos ser o conselheiro de Deus. Deixe Deus te aconselhar. Não queira dar conselhos a Deus. Se coloque diante de Deus com humildade para ouvir os conselhos de Deus. Não exija de Deus a graça que você deseja alcançar. Esteja aberto para receber a graça que Ele deseja te entregar. Não se aproxime de Deus querendo forçar Deus a conceder a graça que você deseja, mas se abra a graça que Deus deseja te entregar. Confie em Deus, porque se nós que somos maus não entregamos aos filhos, quando eles nos pedem pão e ovo, cobra e escorpião, muito mais a Deus. Deus quer entregar a nós as melhores coisas, e na oração nós vamos aprendendo a ser paciente, a esperar em Deus e a confiar nele, certos que Deus tem sempre o melhor para nós. Sejamos uma comunidade orante, como a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Que a oração faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, para que nós possamos colher os melhores frutos que Deus deseja oferecer a cada um de nós.